Olá, colegas. Pessoal, então é com muito prazer que eu gostaria de partilhar com vocês uma ferramenta do Google chamada Jamboard. Essa ferramenta ela possibilita para a gente funcionar como se fosse um quadro, né? Uma lousa digital. E aí o que mais a gente sente falta quando a gente dá aula é exatamente isso, né? Então a gente poder escrever, rabiscar, desenhar, principalmente os professores de biologia e de ciências, né? Então, que a gente tem esse costume de fazer algum rabisco, algum desenho para mostrar para os nossos alunos. Bom, além disso, esse aplicativo, o Jamboard, ele possibilita, né, fazer atividades, fazer esquemas mentais, fazer mapas conceituais, dar os diversos tipos de aulas, porque a gente tem tudo na nossa mão. Ou seja, a gente tem o Google, né, a Google Imagens, em nossa mão e a gente pode inserir, né, a qualquer momento, qualquer imagem, né, do banco de dados do Google, que a gente sabe que isso é quase infinito. E com uma vantagem bem interessante, porque já são imagens tratadas, ou seja, imagens que estão seguras, né, e a maioria delas já tem a licença livre, né? Então, para a gente poder usar nas nossas aulas. Bom, vou apresentar para vocês o Jamboard, mostrar para vocês como é que essa coisa toda funciona, né? Então, vou começar pensando assim, e aí? Abri o Google, o que é que eu faço? Né? Então, ao abrir o Google, o que é que nós vamos fazer? Então, clicar aqui nesse banco de dados, né? Ou seja, banco de apps, e aí esses bancos de apps, aqui vai estar o Jamboard. É só procurar aqui o que você acha o Jamboard, tá certo? Então procurou, achou, clicou. E aí vocês entram nessa página, né? Que é essa página aqui que eu estava, certo? Aqui já são os Jamboards que eu estava fazendo. E aí eu vim aqui mexendo um monte de coisas e fui bolando, né, ideias para a gente trabalhar no Jamboard, tá? Então, por exemplo, vamos pensar numa aula de história. Então, o que a gente pode fazer, né, com essa aula de história? Então, aqui você já pode preparar antes o seu Jamboard, tá vendo? E aqui a gente vai lá e vamos fazer um resumo sobre a Revolução Francesa. E aqui no Jamboard a gente tem a possibilidade de compartilhar esse quadro, né, de compartilhar essa lousa com nossos alunos. E assim a gente vai poder, né, fazer essa interação, que acho que é o que mais compromete, né, a aprendizagem no ensino remoto é exatamente essa falta, né, do feedback que a gente não sente dos alunos. E o Jamboard possibilita isso, possibilita que o aluno possa estar interagindo com o professor. Bem, e aqui eu dei um exemplo aqui de uma aula de história. Então, a gente está lá falando de Revolução Francesa, né? E aí a gente vai lá e pergunta para o aluno, né, quais foram as causas, né? Quais as consequências, quais as principais datas, né? Os principais eventos que aconteceram. E aí a gente pode, né, usar essa aula dessa forma. Outro exemplo, pensei assim, uma aula de matemática, de fazer um dominó, né? Olha que massa, criar um dominó. E esse dominó, então, a gente vem aqui, né, 3 quartos, 75%, né, trabalhar frações e porcentagens, né? Então, aqui o professor pode dificultar, né? E ao dificultar, ele vai criando aqui operações matemáticas que podem aumentar aqui essa possibilidade do dominó. Então, esse dominó pode ser usado no ensino fundamental, no ensino médio, né? Então, geometria, que pode ser usada aqui também, uma possibilidade também é a gente usar isso na área da química, na área de ciências, né? Trabalhar átomo, moléculas, substância orgânica, a gente tentar identificar aqui quem é carbono, quem é oxigênio, quem é hidrogênio. Na área do inglês, né? Acho que aqui é que tem muitas possibilidades, né? Então, de trabalhar aqui a formação de palavras. Então, né? Que bicho é esse? Que animal é esse no inglês, né? Na língua inglesa. Então, ele vem aqui e arruma,
né? Ele vai mexer, ele vai clicar, procurar o que. E daí a gente pode usar, né, várias combinações de letras, né, em formar palavras diferentes, né, com animais diferentes. Então, para isso, basta a gente pesquisar aqui, né, no Google Imagem, que está aqui, ó, esse ícone de figura, né, de imagem, que aí o que a gente faz, né? A gente vem aqui, ó, clica, aí pesquisa de imagens do Google, ou caso você tenha uma imagem no seu computador, você faz o upload, né? E aqui a gente coloca, né, uma outra imagem. Então, digamos que eu quero um outro peixe, né? E aí, nesse caso, ó, eu vou inserir esse outro peixe, né? Então, ó, principalmente para as crianças aqui, o peixe palhaço, né? Isso vai ficar bem mais interessante, né? E aí a gente pode, né, manipular a imagem, esticar essas imagens, né, colocar ela do jeito que você quiser, né, e assim trabalhar de forma diferente o conteúdo que você está trabalhando, né, de dicionário, de vocabulário em inglês, de palavras em inglês. A gente pode criar, né, frases, né, usar imagem, frases, e aí ele vem aqui e arruma, né. Então, o que mais? A gente pode trabalhar geografia, né? Então, geografia a gente pode trabalhar aqui de diferentes maneiras também, né? A gente vem aqui nesse ícone que significa criar setas, né? E aqui o que a gente faz? A gente pode criar setinhas, né? E essas setas, então, a gente tenta aqui fazer a união, né, das regiões, ou traz a região aqui para perto, né? Olha lá, a região Nordeste. Então, a questão é pedir para o aluno, né, fazer isso, né? Então, você está em aula e você pode pedir para o seu aluno fazer isso. E aí, né, indicar pelas setinhas, ou nesse caso, trazer, né, os ícones, né, para as regiões. Então, quer dizer que fica super fácil, fica bem interessante, né, a sua aula, quando você vai fazer essa, essa colaboração, né? E na verdade é essa palavra nova, né? Que surgiu aí, a colaboratividade, né? Então a sua aula se torna colaborativa, professor, aluno, né, interagindo de diferentes maneiras. E aqui o professor vem, descreve as características das regiões, ele pode navegar pelo Google Imagens, como nós vimos, né, trazer essas imagens, né, da região Nordeste, e aí, enquanto está dando aula, né, então o professor está aqui pesquisando, né, então região Nordeste, o que ela tem de interessante, né, o que marca a região Nordeste. Então eu posso trazer imagens, né, da Caatinga, posso trazer imagens de cidades do interior, né, e aí trazer isso para a sua aula, tá vendo? Então, e aí tornar a sua aula super interessante, cheia de elementos, né, que vão facilitar essa aprendizagem, né, que a gente pode chamar aqui de 4.0 dos nossos alunos. Né? E a gente tem que sair dessa história de ser 2.0 para ser 4.0, acompanhar o raciocínio do aluno, que funciona muito melhor através de imagens, de manipulação, né, de dados, né, de elementos, do que somente ver e ouvir. Bom, o que mais? Física, né? Esse aqui, trabalhar circuito elétrico, né? Então eu coloquei essas setinhas aqui justamente para perceber que o professor pode mexer, né? Essas canetas enquanto dá aula, né? Então ele pode riscar, ele pode rabiscar, aqui ele muda a caneta de cor, né? Coloca vermelho, se quiser destacar alguma coisa, né? E aqui você pode pedir para o aluno, né? Mostra aí onde é que está o circuito em série, mostra aqui onde é que está o circuito em paralelo, né? E assim há essa interação, né? Professor-aluno, que é tão importante no desenvolvimento da aprendizagem. E
outra ideia aqui, né? Ó, pensei aqui filosofia, né? Então, os filósofos, suas frases célebres, né? A gente pode aqui, ó, fazer, pedir para o aluno fazer essas interligações, né? Ou o professor explicar e depois fazer a interligação, ou simplesmente, né? Pedir como atividade para o aluno fazer essas interligações, né? Das frases, dos pensamentos, né? Desses grandes filósofos. Bom, o que mais que eu pensei aqui de ideias, né? Em química, né? Trabalhar as funções orgânicas, né? Hidrocarboneto, álcool, aldeído, cetona, e aí colocar diferentes compostos, né? Fazer essas interligações, e aí fazer identificação do composto orgânico. O que mais? Nas artes, né? Então, trabalhar os diferentes tipos de artes, né? Então, o cubismo, o impressionismo, o dadaísmo, né? E vários tipos de artes que podem ser expressas, né? E aí, para isso, basta usar aqui o Jamboard. Então, o Jamboard, ele possibilita isso, né? Então, essa grande interação professor-aluno, e agora vou explicar para vocês como é que funciona tudo isso. Então, eu vou abrir um novo Jam, tá? Um Jamboard novo, e aí a gente vai ver como é que esse aplicativo funciona. Então, mostrei primeiro aqui as possibilidades, deixei vocês curiosos, e agora a gente tenta, né, fazer aqui essa experiência, né? Então, mostrar aqui como é que tudo isso funciona. Então, vamos lá. Aí, galera, ó. Então, esse é o aplicativo, como vocês viram. Isso aqui pode abrir no Meet, tá? Vou mostrar daqui a pouco como é que isso pode ser aberto no Meet. E aí, a gente tem de cara, né, definir plano de fundo. Então, que plano de fundo você quer? Branco, né? Ou você quer azul, né? Ou você quer preto, ou você quer um plano de fundo que você possa pesquisar na internet, ou que você tem no seu computador. Então, isso você escolhe, né? Bom, e aí vamos deixar um bloco aqui de anotações. O papel milimetrado, né? Olha aí, galera. Ó. Então, aqui é a caneta. Essa caneta eu posso mudar a espessura dela, né? Aqui é o pincel, aqui é a caneta, tem o marca-texto, né? Tem o marcador. Daí eu posso fazer 6 opções de cores: azul, verde, vermelho e amarelo, preto e branco, né? E aí você escolhe, né, optar pelo vermelho, né? E aqui, né, o que acontece, né? Você pode então escrever, né? Você pode estar usando isso aqui mais para fazer desenhos livres, né? Então o ideal não é fazer o que eu estou fazendo aqui, que é só para escrita. O ideal da caneta é mais para fazer desenho, fazer uma seta, uma interligação rápida. Aqui é borracha, né, que a gente pode apagar aquilo que você fez, né? Deu errado, não ficou legal, você vem e apaga essa caneta. Bom, aqui é o botão de selecionar, que eu seleciono aquilo que eu quero, né? Aqui são as notas adesivas, isso que é muito massa. Tem essas opções de cores, então esses são os post-it, né? E aí, nós tivemos, né? Então, bioaula, né? Então, essa bioaula de hoje, biologia, o que é que vai ser, né? Então, aí eu fiz o post-it, né? Bonitinho aqui. Aqui eu posso colocar o tema do assunto. Digamos, então, quero dar aula dos animais chamada de artrópodes. Então, eu desisto disso aqui. Né? Eu quero dar aula aqui de animais. Né? Então, reino animal. Então, tem um animal, e aí eu vou lá, né? Vou pegar exemplos, como mostrei antes, né? Adicionar imagem, pesquisa lá no Google Imagem, né? Imagem de animais, e aí você vai lá, né? E vai ilustrar o seu Jamboard, tá vendo? Então, eu acho que esse daqui é bem mais interessante. E aí coloco
né, os animais aqui, tá vendo como é fácil? Então, aí aqui são formas geométricas, e daí a gente pode, né, colocar aqui outros animais, né, pode fazer jogo de memória com os animais, a gente pode trabalhar, né, diferentes formas, que aqui agora é só usar a criatividade. Falta somente uma ferramenta para poder a gente terminar isso aqui, né, que foi as formas geométricas, né, que eu mostrei aqui nesse instante. Ó, quadrado, triângulo, losango, setinhas, e essas figuras, né, elas podem ser de diferentes cores, né, diferentes tamanhos. Isso é bem interessante, né? A gente pode então pintar isso aqui, né? Olha lá, ó. Posso pintar tanto a linha, a cor da borda, quanto nesse caso posso também, né, pintar, preencher com a cor que eu quiser, tá certo? Bom, e aqui a gente tem o texto, né? E nesse caso aqui a ferramenta texto que vai nos ajudar muito, né, na escrita, né, naquilo que a gente quiser escrever, já que a caneta ali meio brabinho ali para poder escrever, né? E aí a gente vai lá, né, e escreve aqui dentro essas caixas de texto, né, que a gente cria aqui. Aí caso você não consiga controlar, é só clicar aqui em edição, né, e aí você vem aqui e controla isso, certo? Então esses animais que nós estamos vendo, né, são mamíferos, né? Então são vertebrados, né? O que eles são? A gente começa a pedir, né, fazer descrição desses animais, né? Então eu começo a interagir com o aluno, né? Esse aluno vai então escrevendo aquilo que eu estou seguindo meus comandos, né? Na verdade. Então, identifiquei os répteis. Nessa imagem, quais são os répteis? Né? Então, isso significa que tem réptil. Aí o aluno vem, escreve o réptil, de repente aponta, né, esses répteis para a gente como professor. Né? Então, ó, a cobra é um réptil. E para ele não escrever de novo, tem a opção aqui duplicar, né, que o jacaré também é um réptil. Né? E aí você consegue, ó, manipular isso aqui e trazer para cá, e assim o aluno está fazendo isso com você, tá certo? Bom, e isso aqui é o laser. No caso você queira usar o Jamboard somente para dar aula, esse aqui vai ser o seu laser, que tem um efeito massa, tá vendo? Então você passa ele por aqui, depois ele vai desaparecendo. Então é super interessante, né, que você circular algo, né, e que destacar algo enquanto você está dando aula. Bem, perfeito. Então isso é o Jamboard. Eu tenho mais aqui ideias, certo? Eu trouxe mais algumas ideiazinhas. Deixa eu compartilhar com vocês, né, o que eu criei aqui e pensei, né, durante esses dias. Né? Isso aqui foi uma aula que eu dei de DNA, a primeira aula usando o Jamboard, né? Então, o Jamboard. E aqui, uma aula que eu fiz aqui com o terceiro ano, explicando a estrutura química dos ácidos nucleicos, né? Tentativa de fazer aqui o DNA do PS na caneta, mas existem várias possibilidades. Essas várias possibilidades é isso que é fantástico. Quer dizer, isso aqui foi um exercício, né? Só coloquei isso aqui, o DNA 5', o aluno escreveu aqui o DNA 3', né? Escreveu aqui o RNA, trouxe aqui os aminoácidos, né, que eu pedi, quantos aminoácidos teria essa sequência de RNA. Então isso aqui já foi com participação do aluno. E aí, como é que a gente faz isso? Bom, então a gente tem esse botão aqui, compartilhar, e aí ao compartilhar, né, então eu insiro o e-mail dos meus alunos, né, aqui quer dizer que são os alunos que participaram dessa aula, né, e que com isso, então, eles estão conectados, né, aqui ainda nesse Jamboard. Bom, e como é que foi isso?
Bom, é isso que eu vou ensinar agora para vocês. Agora iríamos para o que mais interessa, né? Finalmente, como é que eu vou usar, né, esse aplicativo na minha aula? Então, é o momento mais importante agora, né? Então, quer dizer que eu tenho que fazer o quê? Clicar no meu Google Meet, né? Então, você vai no seu Google Sala de Aula, né? Aí você acessa seu Meet e lá na hora, né? Então, você vai fazer sua reunião. Então, marcar lá com o aluno, né? Para fazer a reunião. E aí, ó, começar uma reunião instantânea. Então, quando a gente abre o Google Meet, a primeira opção que aparece é exatamente, por incrível que pareça, ó, reparem, é exatamente o Jamboard, tá vendo? Ó, quadro de comunicações, que abriu um Jam. Então, quando ele fala aqui, ó, abriu um Jam, aí pronto. É aí que você entra no jogo e aí o que vai acontecer? Então, quando você pede para abrir o Jamboard, você está aqui com seus alunos, então o que ele vai fazer? Ele vai pedir para compartilhar. É aí que você tem que prestar atenção. Nessa hora do compartilhamento, você tem que determinar se as pessoas que você vai inserir, elas vão copiar, ou seja, elas vão editar ou somente ver. Então, se você quer dar uma aula, o ideal é que primeiro os alunos vejam, né? Agora, se você tem atividade, quer que o aluno interaja, então fazer a edição, aí colocar como editores. Mas aí a gente tem uma sala com 50 alunos, a gente vai colocar todo mundo como editor, aí fica às vezes uma confusão. Então a gente escolhe alguns alunos para participar naquela aula, né? E depois a gente traz aqueles alunos que não participaram, né, dessa aula. Então, a forma super fácil de, e mais rápida, né, de trazer o menino para cá para o seu Jamboard, né, o aluno para o seu Jamboard, é copiar o link. Né? Então, copia o link e aí o que acontece? Qualquer um vai abrir aquele Jamboard e aí com isso ele vai estar vendo, né, a sua aula através desse Jamboard também interagindo com você, professor. Beleza? Galera, espero que tenha contribuído com vocês, né? E que a partir de agora, né, nossas aulas aí sejam super dinâmicas, criativas e colaborativas. Valeu, gente. Muito obrigado e até mais.